E o mundo espiritual maligno, ele existe. E ele não tá aqui pra brincar. Começar esse vídeo falando sobre o mundo espiritual. Ele existe, é real. Se você se lembra, ontem eu gravei um vídeo falando sobre os pensamentos que nós temos que levar cativos em Deus. E hoje pela madrugada eu experimentei um ataque na mente. E eu tenho certeza que também é por causa desse vídeo. Às 4 horas da manhã eu fui até a cozinha e comecei a organizar algumas coisas e preparar um café. Eu queria dizer pra você que a maneira como o inimigo se apresenta para poder desfazer do que Deus é e daquilo que ele tem falado, ela pode ser de várias formas. Por isso que nós temos que ter discernimento. E conforme eu tava limpando uma loucinha e preparando o café, eu recebi uma enxurrada de ataques na mente que performavam-se assim. Em algumas situações que Deus se apresentou e eu tomei atitude, e isso não aconteceu, e a forma como vinha na minha mente era: você é uma mentirosa. As pessoas não acreditam em você. Olha as coisas que você falou. E eu quero dizer pra vocês que esse ataque na minha mente, ele vinha pontual com as coisas que eu falei, o momento que foi falado, e vinham pessoas do meu convívio, e o ataque, ele veio muito, mas muito pontual. Coisas que envolveram outras pessoas. E aquilo começou a me dar um desespero tão grande, tão grande, tão grande, que eu comecei a viver o que eu tinha falado com vocês ontem. Eu comecei a tirar Deus do lugar de onde ele estava e comecei a acreditar naquele ataque que estava vindo sobre a minha mente. O sentimento que me vinha era sentimento de impotência, de eu sou uma mentirosa, as pessoas não acreditam em mim, o que eu compartilhei é tão verdade que Deus não está comigo, que não aconteceu, que eu não vivi. Às vezes você fica esperando essa presença maligna ser manifesta ou se manifestar por um arrepio ou por algo que você está vendo, sei lá, por um vulto, eu não sei de que forma. Mas eu quero dizer pra você que o inimigo, ele é astuto. O mundo espiritual existe. Tem muitas pessoas usando de brincadeiras, de situações engraçadas para poder tornar o mundo espiritual inexistente ou até mesmo inofensivo ou engraçado. Mas eu quero dizer pra você que o inimigo existe. E o mundo espiritual maligno, ele existe. E ele não tá aqui pra brincar. Ele não está aqui para brincar. Ele não está aqui para ser engraçado. Ele está aqui com um único propósito: destruição e anular tudo aquilo que Deus é para mim e para tua vida. Eu consegui terminar o café, mas eu estava assim em estado de desespero e de desacreditar. E qual é o ponto que eu entendi depois das 9 horas da manhã, quando Deus falou comigo? O objetivo do inimigo não é só te fazer desacreditar, é te fazer parar e ainda que você não retroceda, mas que você se aprisione naquele lugar. Algumas pessoas ele vai aprisionar e algumas outras vão retroceder. E aí qual foi a surpresa 9 horas da manhã quando Deus se apresentou? Porque assim como o mundo espiritual maligno existe, Deus também é real. O Espírito Santo de Deus é real. E ele habita, a palavra diz que ele habita dentro de nós. E eu sei que aquele momento que eu vivi às 4 horas da manhã foi permissão dele, para que eu pudesse entender e conhecer um pouquinho mais de como que as coisas no mundo espiritual funcionam. Pelo fato de eu ter acordado muito cedo, eu tomei o café, eu vim, fiquei ainda questionando com Deus, deitei e comecei a assistir algumas ministrações. E aí o meu coração já estava para estagnar, paralisar e retroceder. E aí você começa a questionar com Deus, você quer voltar, você quer voltar. E aí eu acabei cochilando. Às 9 horas em ponto eu acordei com uma ministração. O vídeo continuou, enquanto eu dei esse cochilo, o vídeo continuou. E eu acordei exatamente na ministração. A missionária Aparecida Borges dizendo sobre: e Deus está dizendo para pessoas que receberam ataques na mente hoje. E aí ela pregava sobre o Vale de Ossos Secos. Eu gravei aqui, sabe aqueles trechinhos, aqueles clipes que dá pra fazer lá no YouTube? Eu fiz um trechinho porque ela dizia bem assim: Ezequiel viu coisas fora do lugar se encaixando. As coisas que não aconteceram porque não dependiam somente de você. Na outra ponta tinham outras pessoas que também precisavam acreditar e precisavam crer para que coisas fora do lugar pudessem se encaixar. E aí eu fiz um outro trechinho que foi maravilhoso. Esse foi tremendo da parte de Deus, que diz assim: o Deus do impossível me fez uma promessa essa manhã. Sabe o que Deus me fez entender? Que há coisas tão sobrenaturais para acontecer que Deus me fez sentir. Isso eu falei no vídeo ontem, eu vou deixar aqui no card, eu vou deixar para vocês assistirem. Quem não assistiu, assista esse vídeo de ontem. Deus me fez sentir, o Espírito Santo de Deus me fez caminhar por esta casa, por este corredor, sentindo a alegria daquilo que Ele já trouxe. Ele ainda não manifestou, mas Ele já trouxe. Então eu quero dizer para você, meu querido, o texto que
Eu falei com vocês ontem e eu quero concluir dizendo: destruímos, hoje eu destruí argumentos e pretensão que se levantaram hoje contra o conhecimento de Deus. E eu trouxe novamente diante de Deus cativo todos os meus pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Recebe essa palavra em nome de Jesus.